Bom dia, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão matinal para esta quarta-feira, né? E dentro daquele propósito inicial que tivemos, né, vamos fazer um comentário, um contexto sobre o livro de Zacarias, né? Com 14 capítulos esse livro, né? O contexto histórico, né, desse livro é o mesmo do profeta Ageu, tá? Pois eles foram contemporâneos, atuando lado a lado na dolorosa reedificação do templo, né? E logo no início aqui do capítulo 1, do versículo 1, você encontra essa informação. Embora não seja o maior livro profético do Antigo Testamento, foi sem dúvida o mais usado pelo maior livro do Novo Testamento, o Apocalipse. O Apocalipse faz muita referência, tá? Ao escrever sua principal obra, o apóstolo João usou como um dos seus principais recursos o livro do profeta Zacarias. Interessante, né? Muitos estudiosos defendem que Zacarias é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Você vê a importância do livro e a importância de estudar todos os livros, né? Todo o livro de Zacarias, ele está recheado de elementos proféticos, né? Que dizem respeito aos últimos dias. Vale ressaltar, né, que muitas de suas surpreendentes profecias têm dupla aplicação, e preste atenção nisso. Apontam para as histórias relacionadas a Judá, lá no passado, e o desdobrar do fim do cativeiro babilônico, como a reconstrução do templo e, de igual modo, aos eventos que terão lugar próximo à segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? Então esse livro é para os dias de hoje. Nós estamos prestes aqui ao fim do tempo, é o que nos apresenta, né? No verso 18 do capítulo 1, ele diz assim: Então eu levantei os meus olhos e eis que vi 4 chifres. Zacarias viu então os poderes que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém, simbolizados por 4 cornos, né? Logo em seguida, ele viu 4 ferreiros representando os agentes usados pelo Senhor na restauração de seu povo e de sua casa de culto. Amém? Importante no versículo 8 do capítulo 2, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. A igreja militante não é a igreja triunfante. A igreja sobre a terra não é perfeita. A igreja não é perfeita. A igreja militante não é, portanto, a igreja triunfante, né? A terra não é o céu. A igreja é composta por homens e mulheres falíveis, né? Falíveis. Você já viu falar muito aí de infalibilidade, né? Enfim, de ser humano, que precisam de esforços pacientes e dolorosos para que sejam educados, treinados e disciplinados por preceito e exemplo, para fazerem o seu trabalho com aceitação aqui nesta vida e serem coroados de glória e imortalidade na vida futura. Um outro texto também, porque, como eu disse, nós temos só o contexto da história, né? Me chama a atenção aqui o verso 3 do capítulo 4. E 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo, né? Aí está falando da visão do castiçal de ouro que ele teve. E o que significa quando você se... E 2 oliveiras, o que essas 2 oliveiras representam? Representam a Bíblia Sagrada. Relativamente às 2 testemunhas, declara mais o profeta: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. As 2 testemunhas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamento.
Interessante, né? Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetualidade da lei de Deus. Está tudo fundamentado na lei de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá? Os tipos, sacrifícios e profecias do Antigo Testamento apontam para um Salvador por vir. Os evangelhos e as epístolas lá do Novo Testamento, que nós vamos chegar lá, falam acerca de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos tipos e profecias. Muito interessante, né? Então, aí você tem visão das 4 carruagens, né? Muito importante o livro, né? Coroação de Josué, né? A chuva seródia, versículo 12, tá? Versículo 12 do capítulo 9. Olha que interessante. Voltei à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro, né? E pedi ao Senhor, versículo 1 do capítulo 10, a restauração de Judá e Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Então o Senhor fará nuvens claras e dar-lhes-á a chuvas abundantes a cada grama do campo. Assim pode ser agora. Ponham de parte os cristãos toda dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Misericórdia. Com fé, peçam a bênção prometida e essa virá. O derramamento do Espírito no dia dos apóstolos, lá naquele tempo, foi a chuva temporã, né? E glorioso foi o resultado. Mas a chuva serôdia será mais abundante ainda. Qual é a promessa para os que vivem nos derradeiros dias? Nós temos aqui no livro respostas para isso, né? No versículo 16 do próprio capítulo 9, nós temos: Cristo considera seu povo em sua pureza e perfeição, como a recompensa de todos os seus sofrimentos. Olha o que Cristo considera, né? É bom refletir sobre isso, sobre todos os seus sofrimentos, sua humilhação e seu amor. Ele é o complemento da glória de Cristo, o grande centro de quem irradia toda a glória. Amém? Né? Então nós temos que ter muito zelo, cuidado, estudar a palavra do Senhor, nos entregarmos a Deus. E para terminar, o versículo 12 do capítulo 14. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que lutaram contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto ainda sobre os seus pés e sobre seus olhos apodrecerão nas suas covas, e a sua língua apodrecerá dentro de suas bocas, né? Isso aí está falando o terrível resultado das 7 pragas, né? Minha atenção foi de novo dirigida à terra. Os ímpios tinham sido destruídos e seus corpos mortos jaziam em sua superfície. Misericórdia. A ira de Deus, nas 7 últimas pragas, fora derramada sobre os habitantes da terra, fazendo-os morder a língua de dor e amaldiçoar a Deus. Os falsos pastores, se tem falso, tem verdadeiro, né? Foram objeto especial da ira de Jeová. Isso é profético. Então, nós já vimos, e vocês estudando aí, vê que a profecia, até em termos matemáticos, né? Dá dia, hora, dá tudo certinho, né? E para que nós vamos esperar, né? Hoje eu li algum comentário assim, né? A pessoa perguntou para um ímpio, né? Um não crente, perguntou: o que eu preciso fazer para ir para o inferno? A resposta do sábio lá, do crente: você não precisa fazer mais nada, você já está fazendo, né? Você não crê em Deus, já está fazendo. Não tem a fé de Jesus, não busca ter a fé
de Jesus, não busca ter a fé em Jesus, o que você precisa fazer? Nada, né? Nós precisamos única e exclusivamente crer, e pela graça seremos salvos. Se você não crê e não acha que pela graça é salvo, vai precisar fazer obra, alguma coisa disso, você já está com o seu caminho, misericórdia, né? Na mão talvez errada, né? Que Deus possa te abençoar, nos dar entendimento da palavra, buscar estudar toda a Bíblia. A Bíblia é orgânica, não tem nada, uma coisa contradizendo a outra. As profecias são fantásticas, né? E vale a pena você dedicar aí meia hora, uma hora por dia no estudo da palavra do Senhor. Texto dentro de contexto, para que você tenha embasamento daquilo que eu sempre digo. Assim diz o Senhor, está escrito. O que tiver fora disso, meu amigo, desconsidere, não leve em consideração de forma alguma. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado. Amém.